ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta segunda-feira para manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino. No voto dessa segunda-feira, Moraes considerou os novos fatos obtidos durante a audiência de custódia de Bolsonaro, realizada nesse domingo, mas disse também que Bolsonaro violou dolosa e conscientemente a tornozeleira eletrônica. Na audiência de custódia, ontem, o ex-presidente justificou a tentativa de violar o dispositivo de monitoramento como resultado de um surto causado por medicamentos psiquiátricos e negou também qualquer tentativa de fuga. Vou chamar a Larissa aqui para a nossa conversa e o Edio também, para a gente repercutir como que fica a situação do ex-presidente, mas só vamos relembrar o vídeo em que Bolsonaro admitiu ter tentado danificar a tornozeleira eletrônica utilizando um ferro de solda. Vamos ver. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Eu tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Tô limpando aqui, né? Esse vídeo foi registrado durante uma conversa com uma policial que questionou, como a gente viu aí nesse vídeo, detalhadamente sobre essa tentativa de violação do equipamento de monitoramento. Vou chamar o Edio aqui para a nossa conversa. Edio, esse julgamento da primeira turma se mantém ou não a prisão preventiva? Vai até hoje à noite. Qual que é a expectativa dos votos dos outros ministros da primeira turma? A gente tem a ministra Carmen Lúcia, a gente tem o presidente também da primeira turma, Cristiano Zanin. Lembrando que o ministro Luiz Fux, que participou do julgamento de Bolsonaro pelo envolvimento da tentativa de golpe de Estado, não participa agora dessa votação. A tendência, Edio, é que os ministros sigam o relator? O que está no radar aí, você que é setorista de judiciário? Letícia, dentro dessa coesão que já vem dentro das outras decisões que foram acompanhadas pelos outros ministros, com exceção do Luiz Fux, na época que ainda estava na primeira turma, o que se espera é que todos os ministros votem seguindo o relator Alexandre de Moraes. Então, há uma expectativa de que essas respostas que têm sido dadas pela primeira turma em votações no plenário virtual, têm sido rápidas. Então, a gente acredita que até mesmo não se use todo esse prazo do dia, que a votação se encerra às 8 da noite, começou agora pela manhã, vai até às 8 da noite no plenário virtual, onde os ministros depositam esses votos eletronicamente. Não tem um debate ali presencial como tem no plenário com os 11 ministros. Então ali a gente tem agora 4 ministros na primeira turma, lembrando que tem uma vaga aberta, que seria a vaga do ministro Luiz Fux, que se transferiu para a segunda turma, quando o ex-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, se aposentou e abriu essa vaga agora com a indicação do Jorge Messias. E que não tem expectativa ainda, né, Edio, também de quando que o Senado vai fazer essa sabatina para quando o Jorge Messias vai acabar indo para essa vaga, né? Teria que ser um prazo muito rápido, né? A gente está aqui já pegando um finalzinho de novembro, lembrando que há o recesso no final de dezembro. Se houver um interesse e uma disposição mesmo do Congresso para que essa sabatina ocorra ainda este ano, a gente tem aí um prazo de um mês, mas eu acho que ainda é um prazo muito curto dentro desse tempo que a gente chama ali daquele rito do beijamão, que é quando um ministro, um indicado, passa pelos 81 senadores e faz ali uma apresentação defendendo que eles, ao ser sabatinado, a sua indicação seja aprovada.
eu acho que é um pouco tempo ainda, são 30 dias aí, mas vamos depender também dessa boa vontade do Congresso e de marcar. Eu falei aqui, Ed, pontuei alguns pontos que trouxe o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Ele já tinha falado dessa violação, mas o que exatamente ele registrou nesse voto? Você falou que os outros, né, plenário virtual, os outros só vão seguir acompanhar ou não, mas o que o ministro Alexandre de Moraes falou para poder continuar, né, manter essa prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele reforçou o que já tinha sido dito, assim, de que houve uma intenção do presidente de violar essa medida coercitiva, que é uma das mais emblemáticas, né, de quem está numa situação como ele, que é a tornozeleira eletrônica. Então, o ministro acredita que o presidente Jair Bolsonaro não tem cumprido, mais uma vez ele descumpre uma outra medida imposta pelo STF, e que então isso agrava a situação dele, assim, de uma certa forma, porque tira a credibilidade de que ele vai seguir essas medidas como foram determinadas. Eu ia falar justamente isso, e quero você que está aqui nos acompanhando a também participar da nossa enquete. A gente te pergunta hoje se você acredita que o ministro Alexandre de Moraes teve embasamento legal para justificar essa prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. E vou dar o resultado parcial aqui da nossa enquete. 59% acredita que não, que é perseguição política, 37% acredita que há provas sim contundentes para manter essa prisão preventiva e 4% acredita que a prisão não é o caminho. E aqui eu queria agradecer, também registrar a participação de todo mundo que está aqui no nosso chat. A gente tem alguns comentários aqui falando que é uma perseguição política, que tem outros assuntos mais importantes no país, como a questão do INSS. A gente também tem um comentário aqui falando o que pode esperar também do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele queria sim fugir. A gente tem opiniões divergentes aqui, mas queria puxar para um outro ponto agora, essa confissão nesse vídeo que a gente acompanhou agora há pouco do ex-presidente Jair Bolsonaro de ter violado a tornozeleira, complica, como você mesmo mencionou, a situação do ex-presidente, tanto do ponto de vista jurídico, mas também politicamente também. Claro que a defesa do ex-presidente vai trabalhar e tem o direito de fazer a defesa do seu cliente, mas esse vídeo da tornozeleira violada é muito forte. Isso pode complicar a questão do ex-presidente conseguir futuramente ter uma prisão domiciliar. Eu tô te perguntando isso porque termina hoje o prazo também para a defesa apresentar novos recursos para a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão. Como que fica agora esse caminho para uma possível prisão domiciliar, que era o que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já vinha pedindo? A expectativa durante a semana, e a gente lá em Brasília tem a cobertura política tem acompanhado e com expectativa de que essas prisões sejam decretadas ainda durante essa semana. Isso porque o prazo se encerrou hoje, se encerrou ontem, na verdade, mas passa a valer agora para o próximo dia útil, que é a segunda-feira, os segundos embargos, e agora entra o prazo de 15 dias para os embargos infringentes, que é quando há pelo menos há 2 votos de divergência do resultado da condenação. No caso, houve um voto só do ministro Luiz Fux. Então, é considerado que esse recurso dos embargos infringentes não sejam atendidos pela situação em que houve a votação. A defesa pode até tentar, mas o Supremo não deve aceitar. E é bem provável que o ministro Alexandre de Moraes considere isso como uma medida para postergar, para protelatória, para poder adiar ainda o cumprimento dessa pena. Então, há uma expectativa agora. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está preso lá na Polícia Federal, mas não é pelo resultado do julgamento. Essa prisão foi por ele violar a tornozeleira eletrônica. Então, agora a gente tem a expectativa de que nesses próximos dias, tudo a depender do ministro Alexandre de Moraes, que saiam essa determinação para o cumprimento das penas. Lembrando que o deputado Alexandre Ramagem saiu do Brasil, está nos Estados Unidos e já admitiu em entrevistas que saiu daqui para que não cumpra a pena. O ministro Alexandre de Moraes até cita isso na decisão também, alguns casos de aliados, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, como a Carla Zambelli, o próprio filho, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, para poder, não foi o motivo mais forte, mas para poder contextualizar tudo isso, né, esse pedido de prisão preventiva, né? Porque é algo
que se violar a tornozeleira eletrônica, você deixa de ser rastreado. Quem está cumprindo essa medida deixa de ser rastreado. Então, diante de descumprimentos anteriores do ex-presidente, como o acesso às redes sociais, que foi o que levou ele à prisão domiciliar, e diante do risco do desafio, né, que a própria família, pelo deputado Eduardo Bolsonaro, se impõe ao STF de que não que vai cumprir essas determinações que são da justiça, levou o entendimento do ministro de acreditar que esse risco de fuga era iminente, porque ele fosse assim, se refugiasse em alguma embaixada ali que fica próximo à residência dele. Para o Edio, né, que sempre tem Brasília, hoje está aqui, mas até para a gente explicar para quem está nos acompanhando, a residência do ex-presidente Jair Bolsonaro é próximo da embaixada, né, ali em Brasília. Ela fica num condomínio na região ali do Jardim Botânico, e que fica... Brasília tem as áreas setorizadas, né? Então a gente tem o setor de embaixadas, fica tanto o sul quanto o norte, fica a cerca de 15 minutos de onde o ex-presidente Jair Bolsonaro tem residência. Então seria um trajeto curto se não tivesse sido monitorado, e o ministro Alexandre de Moraes entendeu que até mesmo a convocação de uma vigília pelo filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro, para que houvesse uma vigília no dia seguinte ao dia que essa tornozeleira tentou ser rompida, era uma forma de tumultuar ali, de tirar a atenção para que ele pudesse se deslocar para outro lugar. Então, acabou acontecendo, como a gente está acompanhando nas imagens, essa vigília, né? Foi no sábado ou no domingo isso daí, acabou acontecendo, né, Edio? Aconteceu, mas o propósito anterior, assim, que se convocou para fazer uma vigília, para rezar pela saúde dele, foi entendido pelo ministro como uma forma de tumultuar e confundir ali qualquer tipo de segurança que pudesse ser feita.